Olá a todos! Nesta aula falaremos sobre interface gráfica utilizando TK-Inter. Bem, todo esse material da aula de hoje foi baseado na aula do professor Cláudio Esperança. Quem quiser dar uma olhada no material original, está aqui o link, fique à vontade. Bem, até o momento nós utilizamos interfaces de forma textual. Nós utilizamos os terminais do VS Code, do IDLE, ou do próprio Windows ou do Linux. Só que interfaces textuais não são tão amigáveis assim. Então chega um momento que a gente tem que utilizar uma interface um pouco mais agradável. Existem várias e várias interfaces. Podemos também chamar de bibliotecas ou toolkits. Nós utilizaremos nessa nossa aula, o TK-Inter, mas tem o PyQt, PyGTK, WXPython, PySide2, PySimpleGui e muitas outras interfaces. Apresentarei para vocês a TK-Inter. Ela é simples de aprender, é rápido, ela é portátil, leve, não é tão avançada quanto as outras aqui, né? Algumas dessas aqui eram de graça, agora algumas já são pagas, né? Se você quer utilizar o TK, você tem que instalar, né? Ele não vem por padrão instalado. Então basta você abrir um terminal do seu sistema operacional aí, digitar o comando pip install tk. O pip é uma ferramenta que é utilizada para instalação, remoção, gerenciamento de pacotes, né? Então, quando você quer executar algum comando e esse comando não foi reconhecido, é que provavelmente você ainda não instalou o pacote. Verifique qual é o pacote que você precisa e faça as devidas instalações. Veja se você precisa mais de um. Bem, após que você instalou, você pode testar para ver se está funcionando. Eu vou abrir aqui o idle. Então, import tkinter tkinter. Teste, e aí vai abrir essa janelinha. Então esse já é o programa de teste. Vai aparecer algumas mensagenzinhas, tem aqui o menu padrão de toda qualquer aplicação, minimizar, maximizar, fechar, e temos esses dois botões aqui, né? Temos aqui duas labels, né? Labels são esses textos aqui. Nós temos um frame aqui, temos a janela principal, temos dois botões. Clicando ele vai aumentando aqui, né? E tem o quit, que na hora que você apertar ele finaliza a aplicação. Pronto, significa que você instalou corretamente o TK. Bem, então vamos agora criar as nossas aplicações e inserir esses componentes. Então, para criar um componente visual, devemos informar quem é o componente Py, ou seja, quem é o cara que vai receber esses componentes. Ele vai ser o master e geometricamente deverá ser encaixado nessa criatura. Geralmente nós utilizamos um frame para isso. Vamos entender já já como funciona. Está aqui um exemplo. Eu quero criar um botão. W vai ser um objeto da classe botão. Botão é uma classe onde Py é a janela principal onde esse botão será exibido. Esse botão terá o texto cancelar e quando eu clicar nesse botão será acionado o comando cancelar. O TK já define por padrão a janela principal. Se você não informar nenhum frame, significa que você vai inserir na janela principal. Para pequenas aplicações é viável, mas para aplicações um pouquinho mais complexas é bom você criar seus frames e botar tudo separado de acordo com a necessidade. Então, se você bota aqui master e não informa quem é o pai, né, então por padrão vai ser a janela principal. Outras janelas podem ser criadas através de objetos da classe top level. Nós aprenderemos lá na frente como utilizar o top level. E o mais importante de tudo, pessoal, é que ao final, o último comandozinho, você tem que botar o main loop. Porque o main loop é um loop que serve para continuar mostrando o seu programa na tela. Se por acaso você não bota, ele abre e fecha tão rápido que você nem consegue visualizar. Então ele mantém o programa aberto enquanto não for encerrado. Eu criei uma classe chamada aula 11. Nessa classe aula 11 eu tenho vários exemplos. Eu tenho 20 exemplos e todos eu crio uma aplicação e eu chamo um main loop. Então está aqui a minha aplicação. Ele é um objeto da classe TK e criei um frame. Um frame é um container que vai receber os demais componentes. Passei aqui, criei o frame. Esse frame é um objeto da classe frame com F maiúsculo e cujo pai é a aplicação. Eu nem precisaria ter informado aqui, porque por padrão vai ser a classe principal.
frame.pack. Esse pack serve para organizar o frame dentro do objeto principal, né, do container Py. Então, nesse caso, eu estou ajustando esse frame aqui dentro. Nós veremos mais na frente como é que funciona o pack. Temos aqui um label olá. Label é esse textozinho aqui. O nome dele é label olá, cujo o Py é frame e cujo texto é olá Word com tkinter. Tá aqui olá Word com tkinter. Mandei ele se ajustar na tela aqui de fundo, né, no frame. E logo escrito aqui é um botão. Então, boot by é um botão cujo Py é frame, tá aqui o frame aqui dentro, cujo texto é fechar exemplo 1, fechar exemplo 1, e assim que eu clicar, ele chamará a função frame.quit, ou seja, finalizará o frame que finalizará o Py aqui, a aplicação TK. E aí eu mandei ele se ajustar na tela e obrigatoriamente eu tenho que ter no finalzinho aqui main loop. Então eu criei esse módulo chamado main.py. Dentro desse módulo nós temos a classe aula11. Para utilizar a classe aula11 eu tive que importar from tkinter import tudo. Então é obrigatório você utilizar essa importação para poder utilizar o TK. Certo? Eu esqueci de botar lá na aula, mas você é obrigado a importar para poder utilizar o tkinter. Então tá aqui essa classe, nessa classe tem 20 métodos e veja que diferente lá do que está nos slides, eu não botei o main aqui. Por quê? Porque eu não queria botar aqui main loop, main loop, main loop, main loop, botar main loop 20 vezes, né? Eu preferi botar uma única vez lá no if name identicamente igual a main, certo? Eu botei aqui só uma única vez. É mais inteligente, né? Do que ficar aumentando aí 20 linhas desnecessariamente. Então, criei o objeto da classe aula11 e vou chamar aqui o exemplo 1. Olá, Word com tkinter. Então, exemplo 1, está aqui o texto, está aqui as opções, esse daqui é a tela principal e aqui bem aqui está o frame e a label e o botão. Quando eu clicar vai fechar o programa, o exemplo 1. Certo? Então tá aqui o título da aplicação, exemplo 1. Temos aqui o label com o texto que a gente botou. A gente viu que o label é só uma informação simples, é um texto simples. E tá aqui o botão fechar exemplo 1 com o comando quit. Então nesse exemplozinho nós temos na linha 1 criar a janela principal. Na janela principal nós vamos inserir um frame, né? O frame é um container, um organizador. Criamos o frames e inserimos dentro da nossa tela principal, mandamos organizá-lo, reposicioná-lo dentro da janela principal. Criamos aqui o label olá, está aqui o label olá, o texto olá Word com tkinter, olá Word com tkinter. Mandamos reorganizar, but by, ou seja, o botão by, está aqui, é um objeto da classe botão. O Py é frame, está aqui o texto, fechar exemplo 1, fechar exemplo 1. Quando pressionado, quando acionado, chamará o método quit. Apertamos e finalizou lá nosso exemplo, né? E temos que ter o main loop. Então, para a gente ter a ideia de como funciona, tá certo? Então, aqui de amarelo nós temos a aplicação TK, né? A janela principal. Na janela principal eu tenho essa peninha aqui, que é o menu padrão. Nós temos o tracinho, que serve para minimizar. Nós temos o quadradinho que serve para maximizar a janela e temos o X que é para finalizar a janela. Aqui no 2 nós temos o frame, veja que o frame é essa área aqui delimitada de vermelho. Então esse daqui significa que quando eu inserir em frame, os objetos que eu forem criando, os componentes que eu forem criando ficarão dentro de frame. Terceiro nós temos a label, que é um texto simples. E logo em seguida no 4 nós temos o botão. Está aqui o botão que assim que a gente apertar finalizará a aplicação. Nós temos diversos componentes, né? Um deles que a gente já viu foi o botão, né? Botão simples usado para executar um comando. O Canvas é uma área onde você pode desenhar, exibir imagens, riscar, criar um quadrado, retângulo, elipse, círculos, gráficos. Nós temos o check button, né? Representa uma variável que pode ter dois valores distintos, geralmente é marcado ou não marcado, sim ou não, verdadeiro ou falso. Nós temos a entry, que é um campo de entrada de uma linha de texto. Antigamente nós usamos o input lá no modo texto, né? Aqui o nosso input, a nossa entrada de dado de texto é o entry. O frame é um agrupador de componentes, né? Um container que serve para armazenar
os outros componentes. O label mostra um texto ou uma imagem, é um rótulozinho bem simples. O list box mostra uma lista de alternativas, pode ter comportamento de check button ou um de radio button. Temos o menu, um menu com várias opções, então você pode implementar seus menus como janela ou pull down e pop-ups, nós veremos lá na frente. O message é similar ao label, só que é um texto. Quando você quer um texto um pouquinho maior, com várias linhas, então você utiliza o message. O radio button representa um possível valor de uma variável que tem muitos valores. O scale serve para especificar um valor numérico através de um ponteiro em uma escala linear. Então você pode deslizar e seleciona o valor que você quer. O scroll bar é uma bala de rolamento. Geralmente quando você quer ajustar um texto, um canvas, algo que ficou maior do que o frame que ele foi colocado, né? Então você tem aquela barrazinha lateral que você pode deslizar ou a barrazinha aqui inferior que você desliza também. O text exibe e permite editar texto formatado, então é um texto, só que um pouquinho mais avançado. Também suporta imagens e janelas embutidas dentro dessa área do text. O top level é uma janelinha separada, então você vai criando aplicações mais complexas, né? Que quando você clica que você quer abrir uma janela extra, então você utiliza o top level. Em projetos mais complexos, poderemos facilmente ter várias dezenas de componentes numa única janela ou na aplicação inteira. Então, para você não se perder, é recomendável que você utilize o nome do componente incluído de uma ação ou para que ele serve, uma função. Por exemplo, botão cadastrar, botão finalizar, botão voltar, menu inserir, menu alterar, menu arquivo, label nome, label idade, label sexo, frame principal, frame sei lá o que. Então você pode dar nomes que estejam significativos e que vai facilitar a sua vida, identificando qual é o tipo do componente e para que ele serve. Vamos para a classe TK. Ela que define a janela principal e também cria o interpretador gráfico TCL. Eu não vou explicar o que é TCL, mas serve para interpretar esses componentes nesses comandos que nós estamos criando, chamando, né? E ele vai lá, interpreta esses comandos e gera o gráficozinho. Podemos inserir componentes diretamente no objeto TK. Os mais comuns são os frames. Por quê? Porque os frames são os organizadores. Recomenda-se utilizar um ou mais frames de acordo com a sua necessidade. E aí você vai agrupando os seus componentes. Quando você cria um objeto TK, como ele é um objeto, ele tem atributos e métodos, né? Os mais conhecidos são o title, é o título que você quer botar lá na sua janelinha, e o geometry, que ele gerencia a janela, o tamanho e a posição da janela. Nós geralmente utilizamos uma string. Nessa string tem que ser esse formatinho: largura x, altura mais a posição em x e a posição em y. Então tá aqui, criei meu objeto TK. Este meu objeto, vou dizer que o título dele é exemplo 2. Tá aqui, exemplo 2. A janela ficou curtinha, né? Mas tá aqui o título. Quando você botar lá na barra aqui também aparece o nome do título. A aplicação Geometry, ele é 200 de largura, 200 de largura e 150 de altura. E ele não vai começar na posição 00, bem aqui no cantinho. Ele vai começar numa posição um pouquinho mais para cá, 50, 50. O restante a gente já viu. Vamos ao exemplo, né? Executando. Então veja que ele não começou aqui no 00, ele foi na posição 50, 50. Ele tem 200 por 150 e os objetos, os componentes que a gente criou. Veja aqui, exemplo 2, exemplo 2. Então, nossos componentes, eles têm opções e essas opções têm a nomenclatura unificada. Então, geralmente são comuns a todos. O text, que é o texto do elemento a ser exibido. O background é a cor de fundo. O foreground é a cor do texto. A fonte controla a fonte do texto que está sendo exibido. E o relief é o relevo, é a borda. Tem as opções flat, raised, ridge, sunken e groove. Dê uma pesquisada, faça o exemplo e você vai trocando para você ver cada uma dessas opções. Essas opções podem ser
especificadas no construtor ou no método configure. Então, isso daqui, a aplicação TK, exemplo 3. Veja que a largura, a geometria é de 400 por 150, 400 por 150, vai começar na posição 50-50. Foi criado um frame, cujo pai é a aplicação, a janela principal. Mandei reorganizar o frame, lab olá, frame é o pai, text, olá Word com TK Enter, foreground blue. Veja, foreground é a cor do texto. Tá aqui, olá Word com TK Inter. Olá Word com TK Inter, cor azul. Eu também poderia ter passado aqui nesse mesmo construtor estes valores, relief, font, border e background. Como ficou um comando muito grande, eu preferi chamar aqui o método configure. Então, relevo é rígido, tá aqui a bordinha. A fonte é Arial Bold 24, ou seja, Arial negrito tamanho 24, borda 5, borda bem mais larga e background cor de fundo amarelo. Mandei reorganizar na janela, tá aqui o botão By, nada foi modificado, main loop. Vamos conhecer o método configure. Então, usando pares chave valor, né? Nome da opção valor, vai alterar os valores dos atributos que nós vimos. Se nós passarmos apenas nome opção, vai retornar a configuração da opção com esse nome. Nessa configuração, quando a gente passa nessa opção aqui, ela vai retornar uma tupla contendo 5 valores. Esses 5 valores são o nome do atributo no banco de dados x11, nome da classe no banco de dados x11. X11 é o projeto gráfico geralmente associado às interfaces gráficas do Linux, em Unix, né? Objeto que representa a opção e o valor corrente na opção. Vamos já entender como é que funciona isso, não se desespere. Se configure e não tiver argumentos, retorna um dicionário com todas as 5 opções. Com isso, com isso, com isso, com isso e com isso. Pode-se obter diretamente o valor de uma opção usando o método seget. Então, está aqui o exemplo 4. A aplicação, o título, a geometria, o frame, a label. Veja aqui, passamos o frame, passamos o texto. E agora, veja, labiolar, ponto configure, relief, rigid. Controlamos aqui o relevo do label, mandamos reposicionar dentro do frame e criamos aqui uma string, certo? Essa string foi criada e atualizada 3 vezes. Veja que aqui é apenas uma string, daqui para cá é apenas string, apenas string, apenas string, e o comando está aqui, né? Esse comando é essa string aqui, certo? Para a gente poder entender o que é que aconteceu lá na telinha que será exibida aqui, nesse text. Lab olá, configure relief. Depois temos o relief. Aqui vai gerar tupla com aquelas 5 informações. Com essas 5 informações, vai do 0 a 4. Está aqui o elemento da posição 4. Configure relief na posição 4. Depois, veja, nós temos aqui, se a gente não colocar nada, isso aqui retorna um dicionário. Então, o dicionário é uma lista cujos índices são strings. Então, eu quero o dicionário na posição relief. E aí ele vai botar aqui o dicionário na posição relief. E eu também posso lá pegar o conteúdo de relief utilizando o seget. Todo e qualquer componente tem o seget. Tem o configure e tem o seget. Então, pegando lá o seget, pegando o seget. Pronto, gerei essa string. Vou botar dentro de um text. Inserir aqui dentro do text. E mandei reposicionar essa saída dentro do frame, main loop. Quando eu botar apenas relief, ele vai retornar o dicionário com os 5 valores. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Na posição 4, read. Tá aqui. Aqui é um dicionário na posição relief. Tem o que? 1, 2, 3, 4, 5. Contendo cada um dos seus valores, né?
Tá aqui flat, ridge e o CGET do Relief é ridge. Veja que foi criado aqui, né? A janela principal, inserimos o label e tá aqui as informações do label. Nós inserimos dentro de um text. Bem, pessoal, nós pararemos aqui, continuaremos na próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau.